Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos ao último Política Impura de 2019. Vamos este ano a terminar uma década que é uma década que para Portugal foi uma década de quase estagnação. Infelizmente, nós fomos vítimas da crise internacional de 2008, mas a agravar isso, os erros internos agravaram imenso a crise e essa crise teve como efeito, no fundo, enriquecer quem já estava mais rico e empobrecer quem estava mais pobre. É este o efeito das crises que beneficiam sempre os mesmos, os mais ricos, e prejudicam sempre os mesmos, os mais pobres e as classes médias. Infelizmente, a solução adotada, que foi pedir a intervenção da chamada Troika, revelou-se dramática para o país. Acabamos por ter uma década perdida por efeito de uma austeridade que nos foi imposta pela Comissão Europeia e pelos organismos europeus. Por outro lado, essa austeridade foi largamente agravada pela falência de bancos relevantes e com o financiamento dessas falências por parte dos portugueses. Foram cerca de 17 mil milhões de euros que foram retirados às bolsas dos portugueses para financiar as falências fraudulentas desses bancos, nomeadamente do BPN e do BES. E, afinal de contas, o país continua igual a si mesmo, igual ao que sempre foi. Isto é, não há ninguém do BPN e do BES que se encontre preso neste momento. Qualquer pilha-galinhas encontra-se preso. Mas essa gente do BPN e do BES que defraudou o país em milhões continuam livres e recomendam-se. Por exemplo, vejamos o caso do Armando Vara. O Armando Vara está condenado, e condenado certamente por boas razões, mas, curiosamente agora, num outro processo, o Tribunal aplicou-lhe a medida de prisão preventiva. Isto é, ao indivíduo que está preso, o Tribunal considerou que haveria perigo de fuga. E que haveria perigo de fuga, vamos lá ver, vamos esclarecer isto, quando ele saísse da prisão. Mas quando ele saísse da prisão, não seria então o momento oportuno para decidir se haveria perigo de fuga ou não? Agora, há 2 anos de ele terminar a pena, já está a decidir, quando ele está preso, que houve perigo de fuga? Ou que há, ou vai haver perigo de fuga? É este tipo de justiça que temos. Repare-se que para Ricardo Salgado foi estipulada uma caução. Para Armando Vara e para Sócrates houve prisão preventiva. Este tipo de duplicidade da justiça escandaliza os portugueses. Não estamos a defender aqui os casos de Vara ou de Sócrates, não é isso que está aqui em causa. É a duplicidade da justiça, sobretudo a duplicidade da justiça nos casos extremamente graves. Porque o caso de Sócrates é um caso grave, certamente, e o caso de Armando Vara também. Mas os casos de Ricardo Salgado, de Oliveira e Costa, são muito mais graves. São indivíduos que puseram o país autenticamente à beira da bancarrota, que desgraçaram a vida de milhares de portugueses. E esses indivíduos são tratados de uma maneira mais benevolente do que o Vara e o José Sócrates, que terão cometido crimes, mas que não têm nem de longe nem de perto a gravidade desses indivíduos. Há 2 pesos e 2 medidas para a justiça.
Até agora, passados tantos anos, ainda não há acusação no processo do Banco Espírito Santo. Que justiça é essa que nós temos em Portugal? É algo que é necessário refletir neste final de milénio, ou melhor, neste final de década, que é necessário combater para que no futuro não se cometam os mesmos erros que se cometeram nesta década. Mas vamos falar de acontecimentos relevantes deste ano, do positivo e do negativo que aconteceu este ano. Primeiro em Portugal. O positivo, sem dúvida nenhuma, foi um aumento razoável do salário mínimo nacional. Poder-se-ia ir mais longe? Talvez se pudesse. Mas este aumento de quase 6% do salário mínimo nacional é um aumento já razoável e vem beneficiar milhares e milhares de portugueses. Pena que o salário médio não aumente na mesma proporção do salário mínimo nacional. É certo que há empresas que têm dificuldades e essas empresas terão de se adaptar ou no futuro à realidade económica do país e às necessidades de uma nova economia. Outro facto positivo é o anúncio do investimento para o próximo ano na saúde superior àquilo que sucedeu nos anos antecedentes. Provavelmente vai-se limpar o déficit crónico do Serviço Nacional de Saúde, pelo menos parcialmente, dívidas atrasadas vão sendo pagas e haverá um investimento que nos últimos anos não houve no Serviço Nacional de Saúde. E isso é uma boa notícia para os portugueses, sobretudo para um país que está em envelhecimento acelerado. Um facto que eu considero negativo, mas que certamente o Governo considera positivo e arvora aí em grandes parangonas, é o superávit que vai haver já este ano. Esse superávit resulta de um bom comportamento da economia, mas resulta também de uma falta de investimento naquilo que é essencial, nomeadamente durante o ano de 2019, na saúde e na educação e no combate às alterações climáticas, no combate nomeadamente à desertificação do interior. E tudo isso se faz refletir no futuro do país. O superávit é bom para propaganda. No fundo, os portugueses sempre apreciaram muito os superávites de Salazar, que fazia grande parte da população passar fome, mas dizia que tínhamos um superávit. Agora parece que se está a entrar nessa onda salazarenta de superávites. O superávit não é benéfico para o país, não é justo, já tenho repetido aqui que um superávit não é justo, sobretudo porque implica um sacrifício das gerações presentes em favor das gerações futuras que vão usar um investimento feito pelas gerações presentes. E o único efeito que tem, para além de contentar muita ignorância nacional, contenta também, mas pouco, os mercados. Efetivamente, isto é mais uma medida para o exterior, para dar uma imagem boa nos mercados, mas essa imagem boa nunca compensará a falta de investimento real na economia portuguesa, particularmente nos serviços essenciais do Estado. Portanto, aquilo que Mário Centeno
e António Costa apresenta como um grande triunfo deles neste ano, considero que não é propriamente um grande triunfo. E repare-se que eu não estou a falar do superávit criado à custa de um aumento espetacular de impostos. Não é verdade que tenha havido um aumento substancial de impostos. Houve aumento de impostos em algumas áreas em que deveria haver, se calhar nomeadamente nas áreas de consumos que devem ser combatidos, e essas áreas devem ser provavelmente alargadas por outros consumos, nomeadamente consumos sumptuários e consumos até prejudiciais ao ambiente, que devem ser combatidos. Portanto, aí houve um aumento da carga fiscal, mas esse aumento é perfeitamente justificável e provavelmente devia ser ainda mais alargado. Não deixo de falar em algo que é também não só negativo, mas ridículo a nível nacional. E isso deriva de uma saída do Ministro do Ambiente, que disse que as pessoas que viviam nas zonas de fácil inundação, estávamos a falar aí concretamente da zona do Baixo Mondego e concretamente da bela aldeia de Ereira, terra natal de um grande poeta português, Afonso Duarte. Estamos a falar também do reguengo do Aviela e outras zonas facilmente alagadiças da zona do Tejo, que as pessoas deviam sair das suas aldeias para outros lugares mais seguros. Isso é absolutamente inacreditável. Para um governo que se diz querer combater a concentração da população nas cidades, para um governo que inclusivamente propõe a construção do aeroporto na zona alagadiça do Montijo, dizer para as pessoas que têm ali, há dezenas de anos, as suas casas, que estão habituadas a viver ali, é um insulto ao público. É autenticamente ridículo, vindo da boca do Ministro do Ambiente. Em vez de cumprir o seu dever, que é criar ou pensar num sistema de barragens que impeçam as inundações que ocorreram no Baixo Mondego e até na bacia do Tejo, do Baixo Tejo, o Ministro do Ambiente propõe essa medida absolutamente caricata de que as pessoas deixem as suas aldeias, abandonem as suas casas, abandonem as suas terras, os seus haveres, para ir para outros lugares que não são facilmente atingidos pelas cheias. O Sr. Ministro do Ambiente devia cumprir o seu dever e deixar-se de ter tiradas ridículas como estas. Passamos agora ao comentário internacional. No positivo, eu devo sublinhar a Conferência do Clima promovida pelas Nações Unidas. Não que tenha tido grandes resultados, mas pelo menos fez-se ouvir de uma maneira mais forte do que até outras conferências anteriores, nomeadamente a Conferência de Paris, e esperamos que, se esta conferência ainda não teve resultados positivos, esperamos que numa conferência a realizar em breve haja resultados mais positivos. Mas é muito importante que as Nações Unidas, presididas pelo António Guterres, pelo português António Guterres, continuem a tomar iniciativas altamente positivas como esta de combater o principal problema que a humanidade enfrenta nos dias de hoje, que são as alterações climáticas. Outra questão que eu queria assinalar aqui, e que normalmente não é assinalada neste tipo de programas de balanço daquilo que se fez durante o ano, é a criação do primeiro computador quântico. Estamos a falar de ciência. E, ao contrário do que
muitos dizem, tem sido a ciência e a tecnologia que têm feito progredir a humanidade. A invenção de máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e mais produtivas tem feito a humanidade dar enormes saltos em tudo, nomeadamente na sua qualidade de vida, na sua esperança de vida. Os computadores quânticos, que permitem uma alteração substancial do volume e da rapidez da informação, começaram agora a ser criados. A Google criou o primeiro computador quântico, ainda com deficiências. São computadores que funcionam através da manipulação dos átomos e essa manipulação permitirá que os computadores venham a ter um volume, uma capacidade de armazenar um volume de informação centenas de vezes, milhares de vezes superiores aos dos computadores atuais e que tenham uma rapidez de processamento também incrivelmente superior à rapidez de processamento dos computadores atuais. Tudo isso irá renovar completamente a vida das pessoas, logo que esse tipo de computadores esteja generalizado. E, mais uma vez, a ciência pode ser posta ao serviço do homem para criar uma sociedade melhor, para fazer com que o homem viva uma vida mais longa e uma vida melhor. Como factos negativos, eu não deixo de apontar 3. O primeiro relativamente ao Nobel da Literatura, de que se tem falado pouco, e o Nobel da Literatura continua a atribuir prémios discutíveis. Já há muito tempo que o Prémio Nobel da Literatura tem causado polémicas, nomeadamente a atribuição a uma jornalista, a atribuição a alguns romancistas, às vezes de qualidade discutível, mas a verdade é que não se tem falado muito naqueles que muitas vezes são preteridos. E eu estou a falar particularmente de um grande poeta, sem dúvida nenhuma, de um dos grandes poetas a nível mundial no século XX e ainda do século XXI, que já é um poeta idoso e que é um poeta que tem alertado, nomeadamente, não só através da poesia, mas inclusivamente através da prosa, para a realidade do mundo muçulmano e para a influência nefasta que a religião muçulmana provoca no mundo muçulmano. Esse poeta é o grande poeta Adonis, um poeta sírio refugiado em Paris. Adonis merecia há muito, não só pela superior qualidade da sua poesia, muito superior a muitos poetas que têm sido laureados, mas também pela sua intervenção cívica, merecia o Nobel da Literatura. Infelizmente, tem sido preterido a favor de outros de qualidade inferior, que eu reputo inferior à qualidade da poesia e da escrita de Adonis. Esperamos que este erro do Comitê Nobel para a Literatura, que já foi objeto de vários escândalos por tráfico de influências, que esse erro seja colmatado no próximo ano. Se Adonis, como esperamos, esteja ainda vivo. Outro facto negativo foi, definitivamente, o Brexit ter sido sancionado através das eleições recentes no Reino Unido. Boris Johnson ganhou essas eleições, mas tornou frágil a União Europeia, que precisa de unidade
e tornou frágil o Reino Unido, que afinal de contas, como a realidade está a demonstrar, vai ficar desunido, porque a Escócia já pediu que se levasse a cabo um novo referendo sobre a sua independência, que certamente levará os escoceses a dizerem sim ao fim da adesão da Escócia ao Reino Unido. E provavelmente algo de semelhante irá acontecer também na Irlanda do Norte, que neste momento tem uma maioria favorável à permanência na União Europeia contra o governo conservador de Boris Johnson. Outro aspecto negativo que não podemos deixar de assinalar é um ano de governo de Jair Bolsonaro no Brasil. O Brasil, o país do futuro, como dizia o grande escritor Stefan Zweig, parece que continua a querer ser o país do futuro. Parece que quer o futuro permanentemente adiado. E a eleição de Jair Bolsonaro, que é a eleição da ignorância, da violência, do crime organizado através das milícias, da corrupção, do nepotismo, do escandaloso nepotismo que faz com que Bolsonaro beneficie os seus familiares, nomeadamente os seus filhos, da corrupção que fez com que Bolsonaro fosse levado ao poder através da distribuição de milhões pelos deputados da Câmara dos Deputados brasileiros que votaram a favor da destituição de Dilma. O governo de Bolsonaro, que se tem manifestado pela violência, pelo combate aos direitos dos mais frágeis, nomeadamente dos negros, dos índios, dos homossexuais, que se tem manifestado pela destruição da Amazónia, que é um dos pulmões do planeta, a favor do agronegócio, que está a tornar o Brasil completamente subserviente e dependente dos Estados Unidos da América, é algo que temos de lamentar. E temos de lamentar também porque a classe média brasileira mostrou uma apetência pelo erro, uma apetência por uma certa covardia até, e manifestou uma exibição também de ignorância que explicam a ascensão de Bolsonaro e da sua clique ao poder. Era importante que a classe média brasileira caísse em si e visse que, afinal de contas, Bolsonaro o que está a fazer é a diminuir o seu poder, a afunilar cada vez mais a riqueza e o poder no Brasil, que estão a ser concentrados em cada vez menos pessoas. E a classe média está a ser sufocada neste Brasil. Estranhamente, num ano em que tanta coisa mudou para pior no Brasil, nomeadamente o aumento do custo de vida, juros bancários absolutamente escandalosos e especulativos, aumento do preço dos combustíveis. Afinal de contas, onde está a classe média brasileira que esteve nas ruas contra Dilma para contestar um pequeno aumento do preço dos combustíveis? Estamos aqui perante algo que nos leva a refletir em como o passado está no presente também. E estou-me a lembrar concretamente
de uma frase do imperador Tibério, que não queria o poder em Roma. Ele percebeu que o poder absoluto era reprovável e não queria o poder. Quase que o forçaram a aceitar o poder. E ele, ao aceitar o poder, teve esta frase que depois se veio a manifestar trágica durante o seu governo. O povo parece que ama a escravidão. Parece que uma boa parte do povo brasileiro ama a escravidão. Esperamos que o povo brasileiro acorde e queira a liberdade em vez da escravidão. E com isto despeço-me, desejando uma passagem de ano e um novo ano de 2020 cheios de felicidade para todos aqueles que me ouvem no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.